Oi, gente! De novo, professora Anaele Marinho. Lembrando que você não pode esquecer que você precisa curtir, você precisa comentar aí as nossas aulas. Vamos continuar falando sobre, né, essa matéria maravilhosa, que é a nossa matéria. Nós estamos falando sobre psicanalista. Olha só aqui o material, a apostila. Lembrando que esse material vai estar com vocês, tá? Um material riquíssimo em conhecimento. Então, tem muita coisa boa. Lembrando que você precisa estudar, tá? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa matéria psicanalística, tá bom? Clínica psicanalítica, vamos lá, vamos lá. A nossa matéria clínica psicanalítica, a gente estava falando nas outras aulas sobre o papel do psicanalista, o que ele vai fazer, e eu deixei uma perguntinha aí. Se você não assistiu a outra aula, você tem que ir lá assistir, viu? Assiste todas as aulas. E agora, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o que o psicanalista faz frente à demanda do paciente de ser compreendido. Vamos lá, gente, vamos lá. Qual é o papel do paciente? Olha só, tem aqui algumas coisas que, como eu falei, eu grifei, mas é interessante você ler, tá? A apostila para que você venha também aprender um pouco mais. Recordo aqui a noção daquilo que é obtido, que é finalmente muito convincente, o que valoriza a instância do desejo do analista, a qual se infunda na recusa do auditor-intérprete em utilizar o instrumento de sua potência, né, suposta identificatória. E a essa obstenção mesma que é o desejo do analista e que abre um trajeto situando mais além. Jacques Alain e Mille em Psicanálise Pura, Psicanálise Aplicada e Psicoterapia, 2001. Na aula anterior, a gente respondeu as perguntas relativas a quem procurar, né, o auxílio da psicanálise ou da psicoterapia de forma geral. Concluímos que se trata de alguém que sofre, que geralmente atribui às outras pessoas, né, o seu sofrimento, enfim, tá? Então, foi isso que foi falado nas aulas anteriores. Para analisar logo de cara, o analista não atende a tal demanda, todavia, para que os leitores mais afoitos, né, não tirem conclusões precipitadas, é bom deixar claro e dizer que o analista rejeita a demanda por compreensão. Não significa afirmar que ele seja alguém frio e insensível, que não se importa com o paciente. Olha aí, os meus alunos que pensam que a professora não tem coração, ou que o psicanalista não tem coração. Não é que nós não tenhamos coração, gente, tá? Não é isso. É que nós precisamos ter o quê? Essa frieza, essa neutralidade. Eu vou usar a palavra neutralidade para poder ajudar aquele paciente que chega lá, tá bom? Com algumas situações. Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Gente, é importante fazer com que o paciente, quando chegue na sessão, fazer com que ele entenda que ele precisa se permitir aquele processo. E fazer também com que ele entenda que o terapeuta não é alguém que vai dar conselhos para ele. Nós vamos dar várias possibilidades. Eu falo assim, eu uso essa fala. Eu vou te dar chaves. E com essas chaves você pode abrir as portas se você quiser. Eu não posso obrigar o meu paciente a fazer nada, porque eu dou as possibilidades, mas quem vai fazer é ele. Então, tudo começa e termina lá no meu paciente, ele precisa querer. Então, você vai mostrar as possibilidades e você vai dar essa visão para ele e confrontá-lo também, de uma certa maneira, a tomar a decisão coerente, para que ele possa ter a vida significativa que ele veio buscar ali no nosso consultório, tá? Vamos lá. A função do psicanalista
trata-se justamente a de colocar em questões a sujeira da casa, dizendo nas entrelinhas: eu realmente não entendo porque você está há tanto tempo nessa imundície. Ou seja, a função do paciente é mostrar a casa imunda que o paciente estava vivendo durante muito tempo, tá? Será que está sendo satisfatório viver numa casa sem estado? É precisamente ao ser confrontado com essa curiosa incompreensão que o paciente terá que se esforçar para fazer, se entender e tentar produzir um saber sobre aquilo que até então ele encarava como sendo óbvio, tá? É por isso que dificilmente um paciente ouvirá do analista uma resposta afirmativa à questão do tipo: ah, você sabe como é, né? Pelo contrário, ao dizer não, eu não faço a mínima ideia. Olha aí. Ou ao perguntar como assim, o analista ajuda o paciente a chegar a um ponto tal que ele seja capaz de discernir quão frágil e tolas são as bases de sustentação, tá? Do que até então lhe parecia tão sólido. Eita! O psicanalista vai mostrar para ele que, na verdade, as bases que ele acreditava, na verdade, não eram tão firmes assim, tá? Não era, de maneira nenhuma, tá bom? Deixa eu ver. Bom, chegar a esse estágio de tratamento costuma demorar anos de trabalho duro por parte do sujeito, justamente porque abdicar, tá? Do peso da palavra, das palavras, é libertador, mas ao mesmo tempo é também desnorteante. No sentido mais forte da palavra, abrir mão do edifício de causas e efeitos que construímos para justificar o que, gente, né? Os nossos comportamentos, né? Os nossos sofrimentos. Então, é muito difícil abrir mão disso, tá? A verdade é que a palavra compreensão comporta muitos sentidos, não apenas a de entendimento que está na base da demanda do paciente. Compreensão também pode ser pensada como sinônimo de acolhimento. E é nesse e apenas nesse sentido que se poderia dizer que o psicanalista exerce compreensão. Todavia, levando em conta a confusão de significados, preferimos falar em acolhimento mesmo, tá? O analista acolhe a queixa, acolhe o sofrimento, acolhe o paciente e acolher não significa pegar no colo, tá? Para de graça. Não é isso. Quando a gente fala acolher, não é que você vai pegar no colo, né? Como os muitos pensam. Não, não, não. Acolher significa aceitar a demanda e ajudar como legítima, o sofrimento como real e se colocar à disposição para que o paciente efetue o seu trabalho de análise. Sim, porque quem de fato trabalha na análise é o paciente. Pegou? Pegou? É isso mesmo. Porque quem de fato trabalha na análise é o paciente. Lembra que eu te falei? Tu não vai impor. Tu vai dar várias exposições da demanda que ele chega para você. Mas a escolha, a decisão sempre vai ser dele. Sempre vai ser dele se ele vai querer, se ele não vai. Só que ele tem que entender que até a decisão que ele não toma já é uma decisão. Isso tudo você vai mostrar isso no decorrer das sessões de terapia. Então, todo o trabalho na análise, na verdade, todo esse trabalho é o paciente que vai estar ali fazendo, porque ele precisa querer fazer parte disso também, tá? A nossa função enquanto analista é muito mais modesta. É de estar ali como uma presença que o incita a continuar como um objeto que deve ser usado para que o trabalho seja concluído. De fato, o único desejo que nós, analistas, podemos nos permitir ter na análise é o desejo de que a análise prossiga. Você pegou, você quer que eu repita? Tu não finge, não, tá? É isso mesmo que eu tô falando. Então, qual é o único desejo que nós, analistas, podemos ter? É que a análise possa continuar, para que aquele paciente possa crescer, para que aquele paciente possa ter um progresso, para que aquele paciente possa ter um futuro significativo, tá bom? Vamos lá.
Recapitulamos aqui o que vimos até aqui, tá? Iniciamos dizendo, em geral, que o paciente inicia um processo terapêutico, depois atribuímos a responsabilidade por sua atual condição de sofrimento, depois as outras pessoas, geralmente familiares, pessoas do seu ciclo, tá bom? Mais próximo. Talvez os únicos pacientes que não se comportam dessa maneira sejam os deprimidos, os quais padecem exatamente do oposto, isto é, de um excesso de culpa dirigida contra si mesmo, tá bom? Somente esses pacientes não vão chegar culpando o outro, mas vão culpar a si mesmo pela situação que está. Nesses casos, a primeira atitude do analista deve ser a atenuação do sentimento de culpa, o que pode ser feito mediante a investigação das suas raízes, tá bom, gente? Isso aqui eu vou estar sempre dando esse feedback, vou estar sempre voltando para que você não venha se perder. Do contrário, isto é, se o analista não se preocupar em ajudar o paciente a se livrar da carga excessiva de culpa que carrega nas costas, a continuidade do tratamento se torna praticamente inviável. Então, uma pessoa que chega com essa bagagem de ele ser o culpado de tudo, dele literalmente se culpar pela situação que ele está, a gente precisa já entrar com essa intervenção, porque senão vai se tornar praticamente inviável, tá? Que esse paciente permaneça. Nesse caso, massacrado pelo sentimento de culpa, a pessoa inevitavelmente apresentará em seu discurso tão somente uma ladainha de lamentações e lágrimas, tá? Sem qualquer possibilidade de elaboração. No limite, a manutenção de carga excessiva de culpa pode ser, como consequência, um cenário ainda pior, como uma tentativa de suicídio, por exemplo. Olha aí, tá? Pois bem, agora que nós já sabemos que os casos de depressão grave costumam ser os únicos em que a tendência a atribuir a culpa a outro não se faz presente na entrada do paciente à análise, veremos nos próximos estudos que a tarefa do analista nos demais casos, ou seja, na maioria, a face da tendência, na maioria das partes dos pacientes, é se examinar e dar responsabilidade por seu sofrimento em tarefas, por sinal, vai representar o primeiro objetivo de um tratamento analítico, tá? Então, nós aprendemos uma coisa aqui, isso é muito importante. O que foi que a gente aprendeu? Nós aprendemos que os casos de depressão grave costumam ser os únicos e que a tendência a atribuir a culpa a outra não se faz presente na entrada do paciente em análise. Então, essa pessoa que ela é depressiva, o quadro depressivo, ela não vai culpar o outro, ela vai culpar a si mesma. Olha essa chave que eu estou te dando hoje, tá? Qual a primeira etapa de um tratamento psicanalítico? E aí, gente, qual é? Qual é? Qual é? Vamos lá, eu vou dar esse tempo aí para você dizer. Qual é a primeira etapa de um tratamento psicanalítico? Me diz aí. Eu vou dizer algo sobre Jacques Lacan em A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, de 1958. Isso aqui está no livro dele, que ele fala assim: há muito tempo tenho enfatizado o processo hegeliano dessa inversão das posições da bela alma quanto à realidade que ela denuncia. Não se trata de adaptá-la a esta, mas de lhe mostrar que ela está mais do que bem adaptada nela, uma vez que ocorre para sua fabricação. Vamos lá? Bom, antes de responder essa pergunta, eu devo fazer um aviso quando digo que, em geral, os pacientes se eximem da responsabilidade por seu sofrimento ao encararem na análise, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de juízo, isso é muito importante eu falar aqui, um tipo de juízo moral sobre tal comportamento. Não estou dizendo, portanto, que o correto seria o paciente agir de maneira diferente. Não, tá? Afinal, todos nós, estando em análise ou não, agimos quase o tempo todo, não só em relação aos nossos problemas pessoais, mas também no tocante a algumas questões, tá? Em relação ao sofrimento, mas a gente precisa desse alívio, tá bom? Dessa sensação
desse norte, dessa direção, tá? É verdade que a palavra compreensão comporta muitos sentidos, não apenas o de entendimento que está na base da demanda do paciente. Compreensão, você vai anotar aí, compreensão também pode ser pensada como sinônimo de acolhimento, e é apenas nesse sentido que se poderia dizer que o psicanalista exerce compreensão. Todavia, levando em conta a confusão de significados, preferimos falar em acolhimento mesmo. O analista acolhe a queixa, acolhe o sofrimento, acolhe o paciente e acolhe não significa pegar o quê, gente? No colo, como foi falado aí, tá? Então a gente não vai entrar nessa questão aí que você vai carregar o paciente no colo de maneira nenhuma, tá? Vamos lá. Assim, quando a gente entra em análise, acaba tendo a mesma postura, só que com relação aos nossos sintomas, ou seja, com aquilo da qual a gente se queixa, que não gostaríamos de fazer, mas ainda assim fazemos. Sempre achamos o culpado para ele. Sou assim porque minha mãe, meu pai, meu avô, enfim. E talvez uma das frases que mais se ouve no divã, às vezes o culpado não precisa nem ser feito de carne ou osso, pode ser até o despertador que por um defeito qualquer não tocou e fez o cara perder, né, a excelente entrevista de emprego, então um compromisso super importante. Então a culpa foi do celular que não despertou, a culpa foi do relógio que não tocou no horário certo, a culpa foi do Uber que não chegou no horário certo. A culpa foi do fulano que disse que ia me levar e não me levou, tá? Vamos lá. Note que um elemento fundamental aqui é o movimento de autoengano. Movimento de quê? De autoengano. Nesse último caso, o problema não foi com a pessoa dormir, né? Além da conta, mas o fato de o despertador não ser tocado. Esse é apenas alguns dos exemplos que a gente cita quando se entra em análise, ou seja, ele vai mudar essa posição de passividade. E como é que isso acontece, professora? Através de um processo que na abordagem lacaniana da psicanálise se costuma chamar de... Alguém sabe? Alguém sabe? Dole 1, a dole 2, dole 3, não? Retificação subjetiva. Retificação subjetiva, anota aí. Retificação subjetiva. Professor, o que é isso? Bom, a qual não acontece só no início, mas ao longo de todo o tratamento. O que significa isso? A retificação subjetiva corresponde a intervenções, isso é, falas, interpretações, encerramento da sessão, silêncio, o que tem como objetivo mostrar ao paciente que aquilo do qual ele se queixa também lhe é de alguma maneira útil. Eita, gente, olha só que interessante. Então, a retificação subjetiva é o quê? Retificação subjetiva corresponde à intervenção, isto é, as falas, as interpretações, o silêncio, tudo isso vai o quê? Vai fazer com que aquilo ao qual ele se queixa, seja de alguma maneira útil para ele. Gente, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e vamos para a próxima aula.